Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor, tu és santo. A tua graça me basta, Senhor. O teu poder se aperfeiçoa em minhas fraquezas. E eu te louvo, te adoro, porque tu me sustenta com a tua mão poderosa, me mantens em todos os momentos. Tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. E o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E é por isso que eu posso afirmar que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a tua força é a minha força. A tua mão poderosa me sustenta e me mantém de pé. Glórias a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, ou seja, sobre todos aqueles que você ama, que te rodeiam, a sua família. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Que as janelas dos céus estejam abertas sobre a sua vida, derramando bênçãos sem medida. Que as portas sejam abertas para aquilo que você deseja, a partir do momento que os teus desejos estejam alinhados com os desejos do coração do Pai. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler com você um texto que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. E nesse trecho da palavra de Deus nós vemos o seguinte: o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
pois quando sou fraco é que sou forte. O apóstolo Paulo, o maior implantador de igrejas que a Bíblia descreve em Atos dos Apóstolos e nas diversas cartas de Paulo, durante todo o Novo Testamento. Aquele que pregou o evangelho aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Aquele que foi preso, apedrejado, naufragou, sofreu açoites, sofreu injúrias, calúnias, difamações por causa do nome de Cristo. Ele ora 3 vezes a Deus para que Deus tirasse o que ele chama de espinho na carne. E Deus diz para ele: não, eu não vou tirar. Eu não vou tirar, porque a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. E o meu poder, diz Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. E mesmo assim, o apóstolo Paulo continua a sua jornada, fazendo a obra de Deus, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar a Deus. Ele continua fazendo a obra de Deus, com alegria no coração, a ponto de chegar no final da sua vida e dizer: combati o bom combate, corri a corrida da fé, guardei a fé e vou receber a coroa da glória, a coroa dos vitoriosos. Sabe, esse texto ele me leva a pensar, conhecendo a vida do apóstolo Paulo, ele me leva a pensar quantas vezes nós gastamos o nosso tempo reclamando das dificuldades que nós passamos, das provações que nós passamos, das injúrias que nós passamos no nosso trabalho, na faculdade, aonde quer que a gente esteja, na nossa casa, na nossa família. E nós reclamamos e nós ficamos tristes e nos colocamos chateados porque as pessoas reclamam com a gente, falam mal da gente, nos xingam, zombam da nossa fé. E aí eu fico pensando, muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus e oramos a Ele e muitas vezes não temos a resposta que nós esperamos. Às vezes não temos nem resposta. Às vezes temos apenas o silêncio de Deus. Às vezes a resposta não é nem negativa, não vou fazer. Simplesmente Deus silencia, como se Ele estivesse nos ignorando, é o que passa pela nossa cabeça, como se Deus não nos amasse, como se nós não fossemos dignos de receber uma resposta de Deus. E aqui vendo o apóstolo Paulo orar 3 vezes para Deus, para que tirasse dele esse espinho da carne, que alguns teólogos dizem que era uma doença, uma enfermidade nos olhos. E Deus simplesmente fala para ele: eu não vou tirar. Você vai ficar com esse espinho na carne, porque a minha graça é suficiente para você. Sabe, eu vejo isso aqui como sendo Deus falando para nós: não queira ser perfeito, não queira ter tudo. Esse espinho na carne, esse problema que você está passando, essa enfermidade, talvez, ela seja para te colocar num lugar onde você não vai se exaltar, onde eu vou poder te usar nas coisas, na obra de Deus, na minha obra, e você não vai se gloriar.
Você não vai se exaltar, dizer que foi você que fez. Sabe, cada dia que passa eu estou observando que nós precisamos parar de reclamar. Nós precisamos parar de achar que Deus não nos ama, não nos enxerga, não nos considera. Nós precisamos levantar a nossa cabeça e fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Embora nós estejamos passando por dificuldades, mas nós devemos ir em frente e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Cumprir o chamado que Deus tem para nós. Sabe, muitas vezes nós ficamos dando desculpas. Ah, quando eu me aposentar, quando eu me casar, quando eu criar os meus filhos, quando eu fizer isso, aquilo, aquilo outro, eu vou fazer a obra de Deus. E o tempo passa. E muitas vezes nós não cumprimos aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que tudo que Deus pensa, vê e faz é em prol do reino de Deus. É em prol das pessoas, é em prol do povo de Deus, é em prol da igreja de Cristo. Sabe, Deus não nos vê individualmente. Deus nos vê de uma forma coletiva. Deus nos vê de uma forma a que aquilo que Ele der para você vai ter que abençoar outras pessoas ao seu redor. As bênçãos que Deus derrama nas nossas vidas, nós somos apenas canais. Elas têm que passar por nós e chegar àqueles que precisam. Nós precisamos muitas vezes rever as nossas coisas que nós estamos pedindo para Deus. Sabe, uma forma fácil de você identificar o quanto o que você pede para Deus abençoará outras pessoas é quanto tempo você gasta orando por você mesmo e orando pelos outros. Pedindo as coisas para você mesmo e intercedendo pelos outros. Lá no capítulo 42 do livro de Jó, nós vemos que Jó foi abençoado e recebeu tudo aquilo que ele perdeu em dobro a partir do momento que ele parou de questionar a Deus e começou a orar pelos seus amigos. Enquanto ele estava questionando a Deus, se defendendo diante de Deus, se justificando ou se lamuriando diante de Deus, as coisas não aconteceram. Mas quando Jó passou a orar pelos seus amigos, Deus derramou bênção sobre a vida de Jó em dobro. Nós precisamos entender que nós temos que viver em prol do reino de Deus, não em prol do nosso próprio reino, do nosso próprio império. Nós podemos ver hoje no Brasil, os grandes impérios evangélicos estão ruindo. As grandes igrejas, as grandes denominações no Brasil estão acabando. Porque a maioria dos grandes líderes evangélicos só olharam para o seu próprio umbigo e construíram um império para si próprios. E por isso, esses impérios estão caindo. Nós vemos aí templos sendo
devolvidos por falta de pagamento de aluguel. Nós vemos grandes pastores sendo envergonhados, se desviando, caindo em adultério, caindo em pecado, porque eles pensaram só em si mesmos. E é uma coisa interessante quando nós vemos esse tipo de coisa, porque nós não podemos negar que essas grandes igrejas salvaram, converteram milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas é interessante quando nós vemos que todas essas milhares e milhares de pessoas convertidas nessas igrejas, embora os frutos sejam para o reino de Deus, mas a intenção era errada. A intenção do coração era errada. E as pessoas pagam por isso. Pagam pelos seus erros. Colhem aquilo que plantaram. E o que eu acho mais adorável em Deus é que Ele lá de cima olha para nós e fala: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, e nós vamos orar pelas pessoas, e nós vamos pregar o Evangelho de Deus, e nós vamos, mesmo que seja em vídeos como esse, que as pessoas ouvem a palavra de Deus e têm o seu coração tocado. Deus nos mostra que apesar de nós sermos pecadores, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas fraquezas, apesar dos problemas que estamos passando, quando nós tiramos o nosso tempo para investir no reino de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Porque é o poder dele que faz as coisas. É o Espírito dele que age. Não somos nós. Não é por nós. A palavra de Deus diz que a nossa obrigação é pregar o Evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo. Ele é que convence, ele é que toca no coração. Ele é que pega a palavra que chega aos nossos ouvidos e traz essa palavra até o nosso coração, transformando aquilo em vida. É o que Jesus falou para a samaritana lá no poço. Se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água, e quando tomasse dessa água, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. A palavra de Deus, quando chega aos nossos ouvidos e ela desce até o nosso coração, ela se transforma numa fonte que jorra para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós não precisamos nem falar nada. O nosso exemplo, a nossa atitude já é o suficiente para as pessoas olharem e sentirem a presença de Deus. Mas para isso, nós precisamos entender que apesar das nossas dificuldades, apesar do nosso espinho na carne, a graça de Deus nos basta. Será que nós temos sido gratos pela graça de Deus derramada por nós, em nós? Será que nós temos sido gratos pela graça alcançada por Jesus na cruz do Calvário, que derramou seu sangue, nos lavou, nos redimiu, pagou o preço dos nossos pecados e nos deu o direito de sermos chamados
filhos de Deus. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus te basta. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Ore sim a Deus para que Ele te ajude a passar por esse deserto, a chegar do outro lado, a sair dessas dificuldades. Mas agradeça a Deus pela graça derramada sobre a sua vida, pela vida que você tem todos os dias. Quando você acorda, o presente de Deus que Ele nos dá diariamente, o presente chamado hoje, a graça de Deus te basta. E o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, quando você é fraco, é que você é forte. Forte em Deus. Que a graça de Deus possa te alcançar. Que a graça de Deus possa ser suficiente na sua vida. Que você possa se alinhar com o coração de Deus, assim como Davi fez. Davi, que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Que você possa se alinhar ao coração de Deus e receber dele as bênçãos que serão derramadas, fazendo de você um canal para todas as pessoas que te rodeiam e que Deus quer alcançar através de você. Sabe, Jesus, quando nos deu a grande comissão, ele fala assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Sabe, Jesus estava falando para você pregar o evangelho no seu mundo. Não é para você comprar uma passagem, sair daqui e caminhar na Europa pregando o evangelho de cabo a rabo, ou na América, nos Estados Unidos, ou em algum outro lugar. Não, é no seu mundo. Alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Fazer a diferença onde você está, aonde Deus te colocou. Faça a diferença. Que a graça de Deus seja suficiente para que você possa fazer a obra de Deus aonde você está. Apesar das dificuldades, apesar das suas fraquezas, apesar dos pecados, das falhas, mas pela graça de Deus, você conseguir fazer a obra do Senhor e permitir que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, ele está em dificuldade, está sem emprego, ele está passando necessidade, mas ele está rindo, pregando a palavra de Deus, ele está levando a obra de Deus adiante, ajudando os outros na medida como ele pode. As pessoas vão se admirar do seu testemunho, porque a graça de Deus te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E porque quando você está fraco, aí sim é que você é forte. Forte em Deus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que te rodeiam, sobre o seu trabalho. Que você seja abençoado, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha.
assine o canal, nos ajude. Nos ajude a levar essa palavra mais longe, aonde quer que ela vá, que Deus quiser levá-la. Seja um missionário de Deus. Pegue esse vídeo, envie ele para todos os seus contatos, poste ele nas suas redes sociais. E principalmente, não permita que as suas fraquezas, as suas limitações, os seus problemas impeçam você de levar o evangelho àqueles que precisam. Impeçam você de ajudar uma pessoa que esteja necessitando. Quando a gente fala de ajuda, não é só ajuda financeira, não. Um sorriso, um abraço, um tempo que você passa escutando essa pessoa, já é uma ajuda incrível. Amém? Fique com Deus. Que a graça e a paz estejam sobre você. Seja abençoado em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.